Meus amados, hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. Amém? Não vão ser mensagens expositivas, tá? Vão ser mensagens temáticas, tá bom? E durante a semana vocês vão estudar, vão conversar, né, nos PGs, e vamos entrar na rotina da igreja, na rotina de estudo da palavra e de oração. O ano começou, amém, meus amados? O ano começou, tá bom? E qual que é o nome dessa série de mensagens? Marcas de uma igreja saudável. Glória a Deus, igreja. Por que, pastor, essa série de mensagens? Primeiro que no início do ano a gente não faz uma revisão da nossa vida, não é verdade? Dos projetos de médio e longo prazo, né? As ações de curto prazo que a gente deve ter para alimentar esses projetos de médio e longo prazo. Nós devemos fazer isso, amém, meus amados? Seja na área financeira, na área de desenvolvimento, né, intelectual, né? Deus permite que nós façamos projetos, contudo que a gente dê a glória para Ele. A gente tem que fazer o seguinte, né, como é que fala? Né? Amanhã eu vou levantar, se Deus quiser. Amém, meus amados? Deus coordena todas as coisas. Amém, meus amados? E como igreja do Senhor, é necessário a gente começar este ano, né, visitando as bases, as marcas, aquilo que está claro na palavra de Deus para a igreja, para que a igreja seja saudável. Saudável, meu querido, não é sinônimo de perfeito. Amém, meus amados? Perfeito é só na glória, amém, meus amados? É na glória que toda tentação e todo pecado será tirado. Né? Quando Jesus estava aqui no seu ministério terreno, ele tinha ali, né, entre aspas, a igreja dele ali, né, a comunidade dele, seus 12 discípulos, né, e mais os 70 discípulos, os 12 apóstolos, mais 70 discípulos, né, e o supremo pastor, meu querido, né, ele exerceu o seu ministério, mas aquele povo dava problema. Aquele povo lá, muitos abandonaram Jesus. Entre os 12, né, tinha disputa, né, vaidade, né, mas o Senhor Jesus estava levando a comunidade dele, entre aspas ali, né, de maneira que eles cresceriam na presença de Deus, de maneira saudável, de maneira sustentável, de maneira que agrada a Deus, né, usando, né, ferramentas que Deus deixou para nós edificarmos o povo de Deus, instruções que Deus deixou para nós edificarmos o povo de Deus aqui na terra. Glória a Deus, igreja. E a primeira marca, por que é essa primeira marca? Porque é a marca que vai dar base para as restantes, que vai sustentar as restantes, que vai alimentar as restantes. São muitas marcas. Essa série de mensagens, meus amados, ela é inspirada, não baseada, ela é inspirada em um livro que se chama 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Nós sabemos muito bem que não são só 9 marcas. O autor mesmo diz, olha, não são só 9 marcas, mas vendo a realidade do meu contexto aqui, né, eu quis destacar essas 9 marcas, por causa da urgência, por causa da minha realidade. É inspirado num livro que se chama 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do pastor lá dos Estados Unidos, que se chama Mark Dever. É um grande homem de Deus. Amém, meus amados? E aí não vão ser só 9 marcas, não, vão ser mais, porque aí a gente tem que ver a nossa realidade, né, e ver as marcas que ele colocou lá, que são importantes, não podemos abrir mão dessas 9, mas vamos acrescentar de acordo com a nossa realidade aqui, da Igreja Batista Hermon. Amém, meus amados? Então vai ser uma série temática. Glória a Deus, igreja. E olha só, e por incrível que pareça, a primeira marca diz respeito ao seguinte, aqui que dá a base, que alimenta para as marcas restantes. Uma igreja saudável é uma igreja que tem pregação expositiva.
Uma igreja saudável é uma igreja que tem pregação expositiva. Meus amados, pelo que Deus formou o universo? A palavra. Pelo que Deus formou o povo de Israel? Pela palavra. Deus deu ordens para Abraão, Isaac, Jacó, para Moisés, e é sempre, meus amados, pela palavra de Deus que Deus faz as coisas acontecerem. Glória a Deus, igreja. Sempre, guarde bem isso, é pela palavra. Pela palavra o universo foi formado. Pela palavra o visível veio do invisível. Né? Pela palavra. E aí, a marca que traz base, que sustenta, é a exposição da palavra de Deus. E aí eu vou explicar para vocês 2 tipos de pregações, né, que nós temos hoje em dia. Hoje em dia nós temos pregações temáticas, tópicas, e pregações expositivas. Hoje eu vou pregar de maneira temática. Glória a Deus, igreja. Tá? Mas vocês vão ver que, vocês vão ver que a pregação temática é uma bênção, mas ela tem que ser levada com sabedoria. E eu vou explicar para vocês por que a palavra expositiva, a pregação expositiva, é muito importante para o povo de Deus. Glória a Deus, igreja. Meus amados, às vezes você tem uma ideia já formada, porque você conhece a realidade atual da igreja. Se você é um crente velho, né, de igreja, assim, mais de 30 anos, né, desde que eu me conheço por gente, eu conheço igreja. Então, tenho 43, vou para 44 esse ano. Né, então, assim, essa igreja, por exemplo, foi formada quando eu tinha 5 anos. E aqui eu peguei várias fases. Eu andei no meio de pastores, visitei várias igrejas, conheço muito aqui a nossa realidade aqui de Belo Horizonte, como que cada igreja desenvolveu e tal. E nós passamos por várias fases. Quando você pensa em pregação da palavra, você está me vendo aqui hoje, por exemplo, rodeando aqui, né? Eu faço isso automático, eu não penso, eu fico assim, ó. Venho aqui, depois faço isso aqui. Você sabia que isso é novo? Essa movimentação do pastor, essa forma de comunicar, nem sempre foi assim. Também na história da igreja, teve várias fases. Quando você vê Jesus pregando, por exemplo, imagina Jesus, né, não pregando como pastor pentecostal, e nem pregando como pastor tradicional, né? Não, ele era mais na base do ensino, aquela coisa mesmo assim, que hoje vocês pensariam, isso é mais para a escola dominical. Está entendendo? Quando você vê os apóstolos ali na expansão da igreja, e lê o livro de Atos, porque no livro de Atos tem várias pregações, registradas, escritas lá, você vai ver, pregação expositiva. E o que é a pregação expositiva? Eu vou explicar o que é a pregação expositiva. Pregação expositiva é você ler o texto, explicar o texto e fazer aplicações, né, para a sua vida. Deus ensinou isso. Como que você vai reagir diante disso? O que você precisa mudar? Isso se chama aplicações. Então, a pregação positiva basicamente é o quê? Ler o texto, repete comigo, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Amém, meus amados? E lá no livro de Atos, você vai ver muita pregação expositiva. Por quê? O Senhor Jesus veio e tirou o véu das profecias do Antigo Testamento. A profecia ali,
antes estava obscura, ninguém sabia, aí Jesus fala, é sobre mim. E aí você vai ver Pedro pregando. Olha, Davi, meus amados, já morreu. Mas por que então está escrito isso, né? Ele, né, o seu sacerdócio é sacerdócio para sempre. Não era para Davi, era para Jesus. Ele falava do texto, explicava o texto e aplicava o texto na vida do povo. Hoje nós vamos ler o texto de Filipe, o pregador Filipe. Você vai ver que ele também fez uma pregação expositiva. Podemos chamar de pregação ali com o eunuco expositiva, a exposição da palavra de Deus. E você vai ver uma coisa um pouquinho diferente com Paulo, lá em Atenas, né? O público ali é outro, né? Paulo, ele vai lá primeiramente lá nas bases lá do pensamento religioso ali dos atenienses, né? Para provar, olha, existe um Deus, vocês têm aqui o altar vazio, né? Mas existe um Deus, este Deus se revelou a Abraão. Primeiro ele vai lá para derrubar aqueles deuses, né? Mostrar que existe um Deus superior. Aliás, superior não, o único Deus, né? O único Deus. Glória a Deus, igreja. Só existe um Deus, né? Aí sim, a partir dali, né, Paulo, né, ia expor a palavra, né, de acordo com o desenvolvimento deles. Porque o Novo Testamento, meu querido, nada mais é, de uma forma bem resumida, eu sei que trata de outras coisas também, mas nada mais é do que a explicação do Antigo. O Antigo Testamento se cumpre em Cristo Jesus. Ele é o ápice, ele é a lei, ele é os profetas, ele é tudo, meu querido. O Antigo Testamento é Jesus. Amém, meus amados? E ali temos uma explicação, ali o véu é tirado. E quem tem autoridade para explicar o Antigo Testamento agora? Os apóstolos. Não é à toa que Paulo fala para Timóteo, olha, lá em 2 Timóteo 3,16, se não me engano, toda a Escritura, ou seja, todo o Antigo Testamento é inspirado, proveitosa para o ensino. Por quê? O Antigo Testamento trata de Cristo Jesus. Prepara o terreno, é sobre Cristo, é baseado em Cristo Jesus. As profecias, tudo, a lei apontava para Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então ali, tem ali, no princípio ali, a pregação expositiva. Ao longo do tempo, a igreja foi, como Paulo profetizou, né, escreveu para Timóteo, nos últimos tempos virão homens, e distorcerão a verdade. Então ali, com João ainda, já começa a nascer o gnosticismo. Nós já pregamos, explicamos o que é gnosticismo. Gnosticismo pregava a salvação pelo conhecimento. Um conhecimento elevado, esotérico, não conhecimento bíblico, não conhecimento esotérico, é uma mistura, um trem doido. Você está entendendo? E ali, na época ali dos pais apostólicos, quem são os pais apostólicos, né? Os pais da igreja? São os discípulos apóstolos do segundo século ali, né? Tem até cartas escritas por discípulos de João. Para nós hoje, se você quiser, pode acessar, né? Tem documentos ali daqueles discípulos ali, não tem a mesma autoridade bíblica, mas, né, temos aí registros ali daqueles homens combatendo os erros daquela época, está entendendo? E ali a pregação, a verdadeira pregação, toma mais assim, uma forma de defesa do Evangelho. Né? E ali a gente fica defendendo, porque o gnosticismo, meu querido, cresceu e dominou, a maior parte dos cristãos eram gnósticos. Aí não podemos chamar de cristãos, né? Temos que chamar de outra coisa, porque não acreditava na encarnação de Cristo, naquela coisa toda, a salvação pelo conhecimento esotérico. Aí seria mais ou menos que os espíritas são, os espíritas hoje, parecido um pouquinho. Tá? E os espíritas são considerados cristãos aí pelos sociólogos, esse pessoal aí do mundo aí. Tá? Mas para nós tem que converter, amém, meus amados? E ali, mas aí depois vem aí, né, Constantino e declara o cristianismo, né, religião oficial do império, e ali eles fazem a coletânea ali dos documentos comprovadamente que vinham dos apóstolos, né, as cartas, os evangelhos, né, que vinha dos apóstolos, ou de algum discípulo ali do apóstolo, que estava no momento sendo acompanhado por um apóstolo, e ali nós temos ali um Novo Testamento formado para nós, e a igreja se torna uma religião, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, e a bagunça entra, a mistura,
entra e um pastor lá de Roma fala, eu que sou autoridade, eu mando no resto aqui, é eu que mando, e faz a mistura, a igreja faz a mistura, e aí acontece algo com a pregação, que não existia pregação, existia a missa sendo ministrada em qual língua? Latim. Tinha uma coletânea de doutrinas para o povo, daquilo que o Papa, da interpretação do Papa ou da igreja sobre as Escrituras, mas o povo não tinha acesso às Escrituras. E aí, meu querido, as trevas prevaleceram. E aí se cumpre o que Deus diz no Antigo Testamento. O meu povo perece por falta de... E aí, meu querido, tem homens fiéis ao longo desse tempo ali, na Idade Média, né? Mas eram mortos rapidinho, né? Não conseguiam prosperar. E a igreja andou segundo essas coisas. E aí entrou mariolatria, adoração aos santos, entrou uma série de coisas, e a ponto de, ali, no ano de 1500, a pessoa achava que comprava a salvação, né? Lá em... Quem já foi em Ouro Preto? Quem já foi lá? Você já viu o tanto de igreja que tem lá? Né? Aconteceu a exploração do ouro lá, né? E várias famílias enriqueceram. Né? E aquelas igrejas ali foram financiadas por famílias. Depois entra lá, o pessoal vai explicar para você como é que tanto de igreja foi construída, né? E aí eles disputavam para quem construía a igreja mais bonita. E aí, meu querido, a pessoa construía a igreja mais bonita, agora Deus vai ter que salvar todo mundo da minha família. Era mais ou menos assim o raciocínio, tá? Agora vou ter um destaque diante da sociedade, outra, estou garantido. Só sou bom demais construir uma igreja. Tá? Esse pensamento perdurou mesmo depois da Reforma Protestante aqui no Brasil. Tá? Mas no ano de 1517, se não me engano, né, vem o Martim Lutero, né, traduziu a Bíblia do latim para o alemão e colocou na mão do povo. Glória a Deus, igreja. Está vendo a Bíblia que você está na sua mão aí, né, ou no celular, né? Martim Lutero foi usado por Deus, protegido por Deus, para garantir que a Bíblia chegasse na sua mão. Começou com ele. Uma série de coisas ali, né, a imprensa, né, um montão de coisas convergiram ali. Deus falou, basta agora, vou colocar a Bíblia na mão do povo. Tá? E as pregações ali eram baseadas no seguinte, né, olha, esquece esse negócio de mérito, vamos confiar em Cristo Jesus para a salvação, é pela fé. Tá? E o cara ficava mais parado mesmo, né? Ficava mais paradão, não tinha nada, não tinha essa igual eu estou interagindo aqui com vocês com a linguagem corporal. Não, nem sempre foi assim. E era obra do Espírito Santo, meu querido. Aí, alguns séculos depois, veio George Whitefield, né? E aí, pelo fato dele ter feito curso de teatro, ele popularizou essa coisa da interação, né? Levantar a voz, abaixar a voz, interagir, movimentar, juntamente com John Wesley, né, que também, né, pegou essa coisa, né, começou a interagir mais com o povo na hora de pregação. Não era as pregações não eram assim expositivas, eram mais assim teológicas, tá? Né? Eram mais, né, temáticas teológicas, né? E aí veio Charles Finney, aí colocou outras coisas também. Charles Finney queria forçar o avivamento, deu errado, né? Não existe essa coisa de forçar o avivamento. Quem faz o avivamento é Deus, amém, meus amados? Aí ele colocou umas coisas estranhas, E, por exemplo, essa coisa de fazer apelo no final da pregação, né? Foi popularizado pelo Charles Finney. Antigamente não existia, né? A pessoa começar a frequentar, era discipulada, né? Era conversas e tal. Então, o que eu estou te falando, meus amados? Não que apelo é pecado, nada disso. Não. Nada disso, tá, meus amados? O que eu estou te falando é que, durante a história da igreja, as pregações, teve várias formas de pregar a palavra, de ensinar a palavra, no púlpito. Não é na classe, não, no púlpito. Teve várias formas. Amém, meus amados? Hoje, nos dias de hoje, as duas formas mais comuns são as pregações tópicas, temáticas, e as pregações expositivas. Mas, pastor, por que
a marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva? Nós vamos ver isso então. Quem conhece Charles Spurgeon? Quem já ouviu falar dele? Charles Spurgeon. Príncipe dos pregadores. Não pregava expositivamente. Não pregava expositivamente. Tá? E é o príncipe dos pregadores. Realmente, meu querido, do jeito que ele desenvolvia um assunto, um tópico, e com exatidão bíblica, sem citar texto fora do contexto, fantástico. Homem de Deus, sabe? Capacitado assim, esforçado diante de Deus para levar para o povo um excelente alimento espiritual. Não, o que eu quero dizer com isso? Pregação temática não é errado. Ela é uma bênção. Eu estou pregando aqui para vocês de forma temática. Glória a Deus, igreja. Mas é uma forma que deve ser usada com sabedoria e limitada. E é isso que nós vamos ver. Tá? É isso que nós vamos ver. A pregação temática, o que é a pregação temática, pastor? Você explicou o que é a pregação expositiva, agora explica o que é a pregação temática. Imagina o pregador, está lá na casa dele, e ele vai pregar. Meu Deus, o que eu vou pregar? Ah, já sei, vou pregar sobre santidade. Vou pregar sobre santidade. Aí ele vai lá, lê o texto que fala sobre santidade para a igreja, e o resto ele desenvolve. Os pensamentos, as ideias, a teologia dele vai funcionando. O conhecimento dele vai funcionando. Agora, por exemplo, meu conhecimento, a minha bagagem está funcionando. E eu estou falando das coisas que eu sei, que eu conheço. Porque eu quero explicar para vocês a diferença entre pregação temática e pregação expositiva. Mas a ideia é do homem. Aí ele vai no texto bíblico. Entendendo? Isso é bom. Né? Quando a ideia que aparece na mente do homem é baseada na Bíblia, por exemplo, pregar sobre santidade. Deus quer que a gente seja santo? Então devemos pregar sobre santidade. Amém, meus amados? Então, né, ótimo, excelente, pregar sobre santidade. A todo momento, meu querido, não tem tempo para pregar em santidade. Santidade na vida do cristão é todo momento. Amém, meus amados? Ótimo tema. Ótimo tema. Está entendendo? Mas é limitado. Por que é limitado, pastor? Igual eu te falei, ele lê o texto bíblico e desenvolve segundo seus pensamentos. O cara tem... Alguns falam que a pregação expositiva exige muito do pregador. Realmente, a pregação expositiva exige muito. Essa semana eu estudei pouco para essa mensagem, porque é temática. A pregação expositiva, meu filho, é 20 horas para lá. São 20 horas para lá. Né, estudando, vendo texto, e depois vai lá e compara com outros pregadores. Tá entendendo? Mas eu falo para você que a pregação temática é mais difícil. Sabe por quê? Ela pelo menos devia. Se o cara só prega temático, por exemplo, agora eu estou pregando temático, né? Se eu continuar pregando temático, eu vou esgotar, meu conhecimento é limitado. Estou na minha zona de conforto. Você está entendendo? É limitado. A não ser que você seja um Charles Spurgeon. Aí, meu querido, não é acima da média, é acima da média. Está entendendo? É limitado. Porque não vai nas Escrituras e aprofunda nas Escrituras e garimpa nas Escrituras o que está nas Escrituras. E sim parte da ideia. Coloca um tópico e subtópicos. E aí, por que, pastor, o cara tem que ser muito bom para pregar temático? Não é porque eu estou pregando temático, mas eu não sou bom no temático não, tá? É uma vez que eu vou pregar temático, eu não posso pregar assim temático, porque eu sou limitado. O cara tem que ser muito bom para pregar só pregação temática. Por quê, pastor? Responde logo de uma vez, já falou isso várias vezes. Né? Por quê, meus amados? Eu estou sujeito aqui ao meu conhecimento, à minha teologia. E eu estou preenchendo o tempo.
E ali eu estou falando coisas da minha cabeça. Olha só a margem para o erro que eu estou dando. Consegue perceber? E aí eu corro o risco, e aí eu fico vendo, meu Deus, eu fico lembrando de mensagens, quantas vezes eu já citei texto fora do contexto. Então, quando o cara só prega de forma temática, ele está dando brecha para o erro, para os seus próprios pensamentos. E aí que está o perigo. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Glória a Deus, igreja. Sabe, eu posso aqui, meu querido, né, usar esse jeitinho meu, meio pentecostal, né? Eu cresci na igreja, eu sou meio pentecostal, né? Alguns falam que eu sou pentecostal mesmo, né? E aí você, ó, pastor, está no unção, e falar uma besteira e você ter como verdade só por causa do meu jeito. Você acha que o meu jeito significa alguma coisa? A verdade é verdade, meu querido. Glória a Deus, igreja. Você está entendendo? Esse é o meu jeito de pregar. Eu cresci na Assembleia de Deus. Eu ia com a dona Nilma lá direto, lá na rua Zilda, Assembleia de Deus ali de Jardim das Nações, pastor Gessé. Eu vi várias vezes o pai do Daniel pregar também. Então, eu encarnei esse jeito. Né? Mas o poder está na palavra. Glória a Deus, igreja. E aí, quando o cara prega de forma temática, ele tem que ser muito bom para pregar só de forma temática, ele tem que ser um Charles Spurgeon. Ele tem que ser um Charles Spurgeon, né? Um homem com inteligência acima da média. Porque a gente vai falando, e eu estou falando, estou dando brecha para erro aqui. Ah, pastor, mas espera aí. Você acha, o pastor pregando, é Deus falando, meu filho, você acha que Deus está tomando minha mente aqui agora? Igual o cara lá que o Espírito toma ele e escreve carta lá. Como é que chama isso? Psicografia? Que não, meu filho. Deus, eu estou usando a minha inteligência. Eu quero glorificar a Deus, estou usando a minha inteligência, mas eu posso errar. Deus não está tomando meu corpo aqui. Glória a Deus, igreja. Outro problema da pregação temática. Ela não ensina a igreja a ler a Bíblia. Ela não ensina a igreja a ler a Bíblia. A pregação expositiva, você lê a Bíblia dentro do contexto ou fora do contexto? Qual que é a primeira regra para interpretar a Bíblia bem? Lê a Bíblia dentro do seu? Qual que é a segunda regra para interpretar a Bíblia bem? Você sabe? Lê a Bíblia no seu contexto. Qual que é a terceira regra para interpretar bem a Bíblia? Pegou? Pegou? Deu para entender? Lê a Bíblia no seu contexto. Qual que é a quarta regra? Você já sabe, né? Eu não estou fazendo isso aqui agora. São as minhas ideias, graças a Deus, são baseadas na Bíblia, mas eu estou falando coisas que vêm na minha mente. Quando eu leio o texto, estudei o texto, e aprofundei lá e no contexto próximo, no contexto mais, né, mais longe e tal, e entendo. Aí sim, eu estou ensinando o povo a ler as Escrituras. Porque é assim que você deve ler as Escrituras. Alguns chegam para mim, pastor, graças a Deus, estou lendo 4 capítulos da Bíblia por dia. Meu querido, você está lendo errado. A não ser que você queira ler a Bíblia durante o ano, mas você não assimila, você não aprofunda, você não garimpa. Todo mundo sabe o que é garimpar, né? Fica lá rodando lá, né, a bacia lá na água, e rodando até tirar os minérios e tal, para ficar só o ouro. Você não garimpa. Se você não lê a Bíblia dentro do seu contexto, se você não vê ali as condições da cidade, por exemplo, quando você estuda o contexto lá da igreja lá de Laodiceia, né? Jesus estava a ponto de vomitar a igreja, não é isso? Porque vomitar para eles lá era muito comum, porque a água lá era quente, salobra.
Imagina uma água morna, salobra, bebe para você ver. Aí Jesus faz isso, eu estou a ponto de vomitar vocês. Mas como é que a gente sabe disso? Porque a gente estuda o contexto. Aí você entende, olha, é por isso que Jesus fala que ele está a ponto de vomitar, né? Ele usou algo da cultura lá para mostrar verdades espirituais. Olha, assim como vocês bebem água e ficam com vontade de vomitar, é assim que eu me sinto com vocês. Glória a Deus, igreja. Então a pregação temática, ela é uma bênção, amém, meus amados? Ela é uma bênção, glória a Deus, igreja. Mas ela é limitada. Tirar texto do contexto, falar coisas do seu próprio pensamento, não ensinar a igreja a ler as Escrituras. O texto que nós vamos ler hoje é uma pregação expositiva de Filipe, fala de uma pregação expositiva de Filipe. Né? Eu meio que gaguejei aqui na versão da ARA, vou colocar na versão da NVI aqui, que eu acho que vai ser mais fluido. Né? Atos 8, 26. Vamos lá. Dentro de uma pregação temática, vou fazer uma pequena exposição para vocês entenderem o que é uma pregação expositiva. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto, que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco, responsável pelos tesouros de Candace. Né? Acho que é isso mesmo, né? Tá certo? Candace, né? Rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. E estava no caminho de volta. Sentado à sua carruagem, lia em alta voz o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, o senhor compreende o que lê? O homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, então o eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu a viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Glória a Deus, igreja. O que eu vou fazer agora? Para você entender, tudo para você aprender. Amém, meus amados? Quem está aprendendo aqui? No meio de uma pregação temática, eu vou fazer uma pequena exposição dessa palavra, porque a exposição fala de uma exposição. Filipe fez uma exposição da palavra aqui. O que acontece? Lucas escreveu para Teófilo. E Lucas fez uma pesquisa minuciosa, com testemunhas oculares, né, dos fatos que ocorreram, que ele registrou. Ele fez uma pesquisa assim, foi lá e conversou com as pessoas. E alguém falou para ele dessa história aqui, do desenvolvimento da igreja, porque Lucas, a intenção dele é mostrar
a ação do Espírito Santo, a vinda da promessa do Espírito Santo, do cumprimento ali da profecia de Joel, sobre o povo de Deus, que veio anunciar os últimos tempos, anunciar as boas novas até o grande dia do Senhor. Esta é a intenção de Lucas, mostrar a ação do Espírito Santo, o desenvolvimento da igreja. Filipe, ele foi separado pelos apóstolos, pela igreja, para ajudar a igreja, para distribuir os alimentos para as viúvas dos gentios, lá em Jerusalém. Mas o poder de Deus não ficou limitado somente a isso, não. Ele não ficou só no ministério de diaconato, não. O Espírito Santo de Deus o capacitou e falava com ele, e orientava ele, como orientou nessa passagem. Filipe, vai para o deserto, vai para a estrada deserta, e vai para lá. A estrada que liga Jerusalém a Gaza. Vai para lá. E Filipe foi. Chegando lá, ele viu um homem, e o Espírito disse, chega perto. E aí ele ouviu este homem. Estava lendo o profeta Isaías. Aí, 2 mais 2 é o quê? Entendeu o propósito de Deus. E aí ele perguntou, você está entendendo, etíope? O eunuco, né? Naquela época, meu querido, era muito comum os altos oficiais dos reinos serem eunucos, né? Para ficarem por conta só do cargo público, entre aspas. Né? Só por conta da corte, para cuidar dos negócios, para cuidar do rei, para cuidar das mulheres, dos reis, né? Dos reinos que existiam na época. Então, provavelmente Daniel era um eunuco também, né? Junto com Sedraque, Mesaque e Abednego. Era comum ali, até no Império Babilônico, né? Vão ser eunucos, né? E vão ficar só por conta disso aqui. Era comum, provavelmente, tá? Mas sabemos que este homem aqui era um eunuco, de fato, para servir a corte da rainha Cândace, né? Acho que esse é o nome dele, se não me engano. E ele estava lendo o quê? O profeta Isaías. E ele estava lendo uma profecia. Quando Jesus veio, meu querido irmão, quando Jesus veio, né, as profecias do Antigo Testamento a respeito dele, né, ficaram claras para os apóstolos. Opa, Jesus é o cumprimento das profecias. É sobre ele. É sobre ele que estava escrito. Então, Filipe estava ali com uma nova revelação. A profecia tinha se cumprido. O mestre veio, sofreu o que sofreu, foi embora e deixou os discípulos para pregarem. Olha, o que estava escrito sobre mim no Pentateuco, nos Salmos, nos profetas, se cumpriu. Eu sou o cumprimento. E aí, Filipe, meu querido, explica para o eunuco. O eunuco perguntou, né? Como que eu vou entender se não há alguém que me explique? Explicar o quê? As Escrituras. Filipe vai fazer uma exposição da palavra, de uma profecia, à luz de uma revelação que ele tinha acabado de receber. Jesus Cristo é o Messias. O sofrimento de respeito ao Cristo, o Filho de Deus, que viria e sofreria uma morte humilhante, mas seria exaltado no terceiro dia. Glória a Deus, igreja. E ali Filipe, além desse texto, ele vai explicando outras coisas, né? Vai explicando as bases, né, dessa nova revelação. Explica o texto de Isaías, explica as bases dessa nova revelação. E tem uma coisa que é base da nova revelação: o batismo no nome de Jesus Cristo. Isso não está no Antigo Testamento. Isso foi dado pelo próprio Cristo. Aí o eunuco pergunta, né? O que me pede? Temos aqui água. Não é com água que vocês batizam? Não é com água que vocês conferem, né, faz a confissão pública de que a pessoa recebeu, tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Que me impede? Aí Filipe diz, você pode ser batizado, se você crer de todo o coração.
E o que o eunuco fala? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele foi batizado. Aí o texto, conta que o eunuco, opa, cadê Filipe? O Espírito Santo arrebatou Filipe. Arrebatou Filipe daquele lugar ali, sumiu e apareceu em outra cidade. Glória a Deus, igreja. Acabamos de ver a ação poderosa do Espírito Santo na expansão do reino. Meu querido irmão, seja cheio do Espírito Santo para que o reino avance na sua vida e que você seja, um agente da expansão do reino. Glória a Deus, igreja. O que eu acabei de fazer aqui? Preguei de maneira bem resumida, expositivamente, o texto bíblico. Eu expliquei o texto bíblico dentro do seu contexto, o propósito do autor, onde que ele queria chegar, qual que era a intenção dele ao escrever este texto para você, de forma bem resumida. Poderia, meu querido, aprofundar em várias coisas aqui, mas de forma bem resumida, é uma pregação expositiva dentro de uma pregação temática para que você entenda a diferença. Glória a Deus, igreja. Tem que estudar para pregar expositivamente. Tem que estudar. Pastor, quais são as vantagens de se pregar expositivamente? Por que é a base de uma igreja saudável pregar expositivamente? Vamos ver isso agora. Glória a Deus, igreja. Quem está aprendendo aqui? Vocês viram aqui, Filipe ensinando de forma expositiva para o eunuco, explicando as Escrituras. Meus amados, por que pregar expositivamente? Olha, você acredita que pela palavra de Deus, Deus formou o universo e Deus formou o povo dele, e é pela palavra dele que ele faz todas as coisas? Meu querido, existe uma pregação mais poderosa do que você ler as Escrituras, explicar as Escrituras e aplicar as Escrituras? Quando você prega de forma temática, você pode glorificar a Deus. Glorifica a Deus, sim. Mas eu falei para vocês, olha, o erro bate na porta. O desvio bate na porta. Tem que ser muito bom, tem que estudar demais e tem que tomar cuidado, porque na hora que o cara está pregando, meu querido, bate nervosismo. Ele vê assim, nossa, já avancei aqui demais, ainda falta meia hora, tem que preencher um tempo. Meu querido, 50 mil coisas passam na mente do pregador. Ele olha para o povo e vê, e se ele lê linguagem corporal, como eu sei ler um pouquinho linguagem corporal, vê uns assim, outros assim, e ele sabe ler, e vê assim, não estou alcançando o povo. E aí ele fica nervoso, será que é a minha forma de falar? Será que é o quê? Quando você prega expositivamente, meu querido, você entendeu o texto, e você tem fé que o texto é poderoso, porque é a palavra de Deus, você lê e explica, meu querido, muitos desses problemas, eu não fico nervoso para pregar para vocês. Pastor, mas que é isso, pastor? Você devia tremer nas bases. Não, você está aí no altar, meu querido. Não confunda temor com nervosismo de falar na frente. Eu tenho temor de Deus. Eu oro para Deus, Deus não me deixa falar besteira. Eu tenho um temor de falar besteira aqui na frente. Tá? Eu fico nervoso, eu fico com medo de sair das Escrituras, eu fico com medo de usar palavras difíceis e não alcançar o povo. Está entendendo? E outro parâmetro que a igreja tem que ter, e esse é fundamental, a vida do pregador. Meus irmãos, como é que você avalia as pregações? Você tem que ter parâmetros bíblicos, meu querido. Você tem que olhar a vida do pregador, glória a Deus, igreja. Se ele está dentro das Escrituras, glória a Deus, igreja. E se ele está falando de forma que você está entendendo. E esse terceiro, de falar de forma que está entendendo, é muito difícil, porque depende, existe graus de intelectualidade aqui no meio do povo de Deus. Mas a gente tem que alcançar pelo menos a maioria, deixar a porta aberta e ser uma pessoa acessível para que aquele que não entendeu, venha e tire suas dúvidas. Glória a Deus, igreja. Mas é assim que você deve avaliar um bom pregador. Você tem que avaliar se ele fala alto, se fala baixo, se ele
tem essa desenvoltura. Não, meu querido. Essas coisas podem até, né, ser legais, ok, e tal. Prende a sua atenção, né? O fato de eu mexer aqui, estou puxando o foco de vocês aqui para mim, né? Eu não faço de propósito, é o meu jeito. Né? Mas alguns falam, ó, se você mexer, né, o povo fica olhando para você. Né? Se você falar alto, né? Eu nem penso nisso. Né? Não é esse o parâmetro. O parâmetro é a minha vida diante de Deus. Glória a Deus, igreja. O parâmetro é se eu estou dentro das Escrituras. Né? E se eu estiver falando de forma difícil que a maioria não está entendendo, eu tenho que rever. Eu tenho que, peraí, eu tenho que alcançar o povo de Deus, né? Senão eu volto para o latim. É a mesma coisa de falar latim. Você lembra da igreja que falava latim, ninguém, o povo ficava lá, blá, blá, blá. Não, eu quero que o povo participe do culto. Que o povo entenda o culto. Paulo diz lá, né, o mesmo princípio para línguas estranhas, só vim com interpretação, para a pregação também se aplica. O povo tem que entender. Glória a Deus, igreja. O povo tem que entender. Mas quando a gente prega de forma expositiva, você está colocando a sua confiança na palavra. Você está entendendo? Você coloca a sua confiança na palavra. É palavra de Deus, meu querido, até genealogia. Lá em Números. Não, Números não. Não tem genealogia, tem contagem, né? Números tem números, a contagem dá. Até nisso, naquilo ali, tem poder de Deus, você sabia disso? Se eu pregar expositivamente aquela coisa ali, meu querido, vou mostrar o poder de Deus dentro da contagem do povo de Israel. Tá? Aquelas coisas que dá sono, né? A preparação lá do tabernáculo, as orientações lá, as mínimas orientações que Deus dá para o tabernáculo, ali tem poder de Deus, você sabia disso? Um dia eu vou pregar para você, né, as orientações para o tabernáculo, você vai ver o poder de Deus ali, meu querido. Sabe por quê tem poder de Deus ali? Porque aquilo ali aponta para Cristo. Glória a Deus, igreja. Né? À luz do Novo Testamento, que explica o Antigo Testamento, meu querido, eu mergulho no Antigo Testamento, meu querido, e dá para trazer palavras poderosas, né? Palavras bíblicas, palavras que explicam o propósito de Deus. Palavra poderosa é a palavra que explica o propósito de Deus. Glória a Deus, igreja. Então, você glorifica a Deus quando você prega expositivamente. Não é as suas ideias. Você não fica dando margem para erro. Não são os seus pensamentos. Meus amados, vai por mim, quando a gente prega, eu estou falando como pastor, como pregador, quando a gente prega de forma temática, sabe, muitas vezes a gente dá uma nota. A gente dá vacilo. Nossos pensamentos, a emoção, ou aquela, dá um trem, o cara é levado e acaba falando, indo além do texto, aplicando o texto de forma diferente, lendo o texto fora do contexto. Eu estou pregando aqui, aí eu puxo o versículo tal, porque tal versículo, eu nem aprofundei naquele versículo e cito ele aqui, num contexto totalmente diferente, aí eu não ensino você. Está dando para entender, igreja? Está dando para entender, povo de Deus? Estou falando difícil aqui? Por exemplo, olha só. Quando você prega expositivamente, você aborda todos os assuntos. E não os assuntos que você quer, que eu quero. Por exemplo, a gente faz série de mensagens. Série de mensagens é importantíssimo. Não, de novo, série de mensagens. Deixa, pastor, no espontâneo. Meu querido, espontâneo funciona 1, 2 vezes. Passou disso, meu querido. Pregação temática, no espontâneo, funciona 1, 2 vezes. Você esgota toda a sua bagagem, todo o seu baú de conhecimento em 1, 2 pregações. Passou disso, você passa a ser repetitivo. Você passa a ser repetitivo. Está entendendo? Passou disso, você leva a pregação assim, que eu vou. Você não sabe o que pregar. Quantas vezes, meus amados, eu falo como pastor e como colega de vários pastores e pregadores, a pessoa, no dia que ela vai pregar, ela não sabe o que vai pregar. E ela fica orando, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Já viu aquela mania que o povo tem? Você sabia que é melhor assim fazer isso e pregar expositivamente do que ficar com essa dúvida até no dia que vai pregar? É melhor, meu querido, eu fazer isso lá em casa, lá, eu não sei o que eu vou pregar. Esse texto aqui, vou pregar isso aqui, expositivamente.
Isso é muito bom, meu querido. É melhor do que a outra opção. Né? Tem gente que faz o seguinte, eu quero que Deus fale comigo, para o meu problema específico aqui. E aí controla, né? Porque então Davi saiu cavalgando. Não tem nada a ver com o meu problema. Não pode ser assim não, meu querido. Agora, quando você abre a Bíblia, seja em qualquer texto, saiba o seguinte, é palavra e poder de Deus. Glória a Deus, igreja. Né? O que você tem que ouvir, meu querido, não é aquilo que você acha que tem que ouvir. O que você tem que ouvir é o que Deus fala para você. Glória a Deus, igreja. Tá? Amém, meus amados? Estão entendendo, né? Então, aí a gente faz uma série de mensagens, por exemplo, vamos expor Gálatas. A pastora Malinê chegou para mim, pastor, vamos expor Gálatas? Vamos, durante o ano a gente pode expor Gálatas. Você vai abordar um tantão de assunto que diz respeito à salvação de Cristo Jesus. Vocês lembram da exposição de 1 aos Coríntios que a gente expôs aqui? A gente tratou da divisão no meio da igreja, do capítulo 1 ao capítulo 4. A gente tratou do homem que praticou incesto. E Paulo diz, né? Como é que vocês estão orgulhosos e aceitam esse homem viver em pecado no meio de vocês? A gente tratou de irmão levar o outro diante do juiz iníquo, e Paulo fica indignado, né? Pô, vocês não tem ninguém aí não para julgar? Né? A gente tratou de uma série de pecados lá, né? E dentro dos pecados está lá, por exemplo, o homossexualismo, né? Da prática homossexual, e Paulo, olha, os praticantes dessas coisas não herdarão o reino de Deus. O capítulo 7 fala casamento, noivado, né? O capítulo 8 fala comida sacrificada a ídolos. Capítulo 9 do apóstolo, né, apostolado de Paulo, né, a autoridade dele também tem a ver com comida sacrificada aos ídolos. Capítulo 10 também. Capítulo 11, a gente tratou aqui, né, se mulher pode profetizar ou não na igreja, se pode pregar ou não. Né, a gente tratou sobre a ceia do Senhor. E o capítulo 12, a gente tratou sobre os dons espirituais. Capítulo 15, a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Cristo ressuscitou. Está vendo tanto de assunto que a gente tratou? E assunto que nos enche de conhecimento e de princípios para tratarmos de outras coisas da vida. Por exemplo, lá a gente tratou da comida sacrificada aos ídolos no tempo pagão e levada lá para o comércio lá para ser vendida. Aí o povo, pode comer, pode comer. Né, foi sacrificado aos ídolos, agora está sendo vendido no mercado e só tem essa carne aqui. Pode comer. O alimento em si não é nada. Deus fez os animais. Glória a Deus, igreja. Né? Não é nada em si. Né? Agora, se tem alguém fraco que ainda adora ídolos e está no meio da igreja e vê você comendo, tome cuidado. Isso lança princípios. Ninguém faz isso hoje, né? Aqui no Brasil. Vamos lá, sacrifica. Quem é que pega galinha de esquina aí e leva para o açougue para vender? Eu não conheço isso. Você já viu isso aí? Não existe. Mas o texto nos ensina princípios para tratarmos de assuntos iguais. Glória a Deus, igreja. Assuntos que tem a ver, que, né, nos ensina princípios para aplicarmos em outras áreas. Cuidado daquele que acabou de converter. A nossa liberdade cristã não pode levar o outro a pecar. Glória a Deus, igreja. Está vendo tanto de assunto? Só em 1 Coríntios. Outra vantagem da pregação expositiva. É ensinar o povo a ler a Bíblia. Você sabia, meu querido irmão, quem sabe ler aqui? Você sabia que nós somos semi-analfabetos? Nós não sabemos ler não, meu querido. A gente consegue ler e interpretar melhorzinho sentenças curtas. Frases curtas. O pessoal apanha no Enem, porque a questão é longa. Tem que interpretar a questão, entender o que está sendo pedido. Muita gente erra na interpretação, às vezes a resposta está na própria pergunta. Porque o simples fato de você ler palavras não significa que você sabe ler. A nossa cultura, o povo não é de leitura. E se eu pregar de forma temática, só citando textos de forma aleatória, sem explicar o texto para você, eu vou te ensinar a ler o livro mais difícil que existe, o livro mais importante que existe,
O livro que foi escrito no espaço de 2000 anos, em culturas diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes, mas que segue uma coluna, uma lógica dada pelo Espírito Santo, que é apontar para Cristo como Senhor e Salvador. Eu tenho que te ensinar a ler, meu querido. E como que eu posso fazer isso de forma que vocês às vezes nem percebem? Pregando expositivamente. Alguns vão estranhar, como no início, alguns estranhando, está muito intelectual, pastor. Não, meu querido, é a gente que está atrasado. Nós estamos, porque os grandes homens de Deus na história eram homens intelectuais, meu querido, e cheios do Espírito Santo. Você acha que Deus não quer fazer isso com você, não? A proposta de Paulo lá na carta aos Efésios, Deus promoveu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que todos cresçam no conhecimento da palavra, para que não sejam levados por vento de doutrina. Paulo faz uma oração lá, não sei se é no capítulo 1 ou 2, ele ora: Deus, dê espírito de revelação, de entendimento para o teu povo, para que possam te conhecer mais. Na hora que você vai estudar, o que é isso, espírito de revelação e de entendimento? Né? Que o Espírito Santo ajude ao povo de Deus a compreender as Escrituras, o Antigo Testamento, a palavra de Cristo, conhecimento, meu querido. Glória a Deus, igreja. Eu tenho que ensinar a igreja a ler. E muitos, meu querido, olha, está igual o dominó. No início, em 2018, quando a gente trouxe, né, alguns se estranharam, é diferente. Né, quando a gente trouxe, né, foi o pastor Fabrício que começou com os jovens. E aí a gente, né, eu trouxe uma vez, papai era vivo ainda, né, 2017, né? Aí o papai, Glaico, padroniza, esse jeito aí, leva agora, desse jeito aí, não solta as rédeas não, leva o povo, leva os pregadores da igreja lá para pregar desse jeito aí, né? Os últimos dias dele ele falou isso comigo, né? E aí nós estamos, e aí só testemunho chegando para mim, pastor, antes eu não entendia, quando eu li as Escrituras, agora estou entendendo mais. Glória a Deus, igreja. Essa semana eu já tive mais um testemunho. Agora estou entendendo, antes não entendia nada, estou entendendo. É um após o outro, meu querido. Porque o povo está vendo que a nossa intenção como igreja não é dar o peixe para você não, meu querido. É dar o peixe sim, mas te ensinar a pescar. Porque Deus fala com você no secreto. Abra a Escritura, meu querido, e leia e medite as Escrituras, porque é poder de Deus que tem nas Escrituras. Glória a Deus, igreja. O poder de Deus flui dessas letras. Essas palavras. Outra vantagem de pregar expositivamente. Outra vantagem. Esse aqui eu tirei da observação minha, tá? Na minha vida e na vida dos outros. Pregar de forma expositiva, e acostumar a igreja com palavras expositivas, elimina a ansiedade do povo de Deus. Meus amados, tem algo acontecendo com a humanidade e ninguém está percebendo. O fast food da ociosidade. A pessoa fica lá. Uma coisa atrás da outra. Você fica meia hora tentando escolher o que você vai ver no Netflix e não escolhe no final. E começa a ver uma coisa, fica enjoado e vai parar rapidinho. E o fast food intelectual? O que é isso, pastor? Preste bem atenção. Nós, por natureza, gostamos de pregações que falam com a nossa situação. Você sabia disso? Você sabia disso? Nós gostamos. Então, as pregações que trabalham com as ansiedades do povo, quais são as ansiedades do povo? Família, casamento, finanças, autoconfiança, desempenho, performance. Você já sabe onde é que eu vou chegar? Você já sabe?
No Evangelho da Prosperidade e no coach. O coach trabalha sua performance intelectual e emocional. O Evangelho da Prosperidade trabalha sua performance financeira. Meus amados, a Bíblia ensina o seguinte, olha, não fique ansioso por causa dessas coisas. Procure o reino e essas coisas serão acrescentadas. Mas quando a pessoa, a igreja, é alimentada com esse tipo de palavra, uma após a outra, e é só a mesma coisa, você já percebeu? Muda a linguagem, muda ali as palavras, né? Eles trocam caiu a ficha para o insight, muda, um montão de palavras muda, mas é a mesma roupagem. Tá? É o mesmo conteúdo, me desculpa, a roupagem muda, mas o conteúdo muda. Autoajuda. Teve uma época na vida que eu fui atrás de livro de autoajuda. Eu não li um não, li 20. Não funcionou. Ansiedade. Quando a minha pregação é baseada na sua ansiedade, eu alimento ela e te faço escravo de mim. Eu sou o cara que conseguiu, você não. Eu sou o cara que atingiu e você não. Então vamos fugir desse tipo de pregação, amém, meus amados? Agora, quando eu prego de forma expositiva, às vezes o que eu estou pregando nem tem a ver com o seu problema, mas te ensino a ler, te ensino a estudar e te ensino a fazer algo importantíssimo que Deus ensinou e que poucos fazem. Josué, medite no livro desta lei de dia e de noite. Quando você sai dessa loucura intelectual e para de ficar ouvindo, cada aula é uma loucura, vai passando de mão em mão, vai entrando no vídeo, vai, vídeos curtos, eu não quero ouvir tudo, não quero, Você fica no fast food intelectual. Você acha que acontece o que com a sua ansiedade? Todos nós temos. Você acha que agora, quando você para, estuda a palavra de Deus, o simples fato de parar e estudar, meu querido, nem precisa ser cristão. O simples fato de parar e estudar, você sabia que bota o cara no eixo? Você sabia disso? Agora, quando você para e estuda o poder de Deus, olha o poder de Deus atuando aí, meu querido. E a fé vai sendo alimentada pela palavra, você vai entendendo a profundidade. Por exemplo, quando você lá, eu lembro dessa época, meu querido, eu lia a carta aos Efésios. Eu lia rapidinho Efésios 1, 2, 3. Eu ia logo para a parte prática. Eu queria agradar a Deus. Aquele que minta, não minta mais. Aquele que roubava, antes trabalhe. A parte prática de Efésios começa ali no capítulo 4, né? Aí tal. Não, essa aqui é a parte mais teológica, capítulo 1, 2, 3. Não, Agora, quando eu comecei a estudar a Bíblia, estudar e ver ali o poder de Deus ali no capítulo 1, né? Louvado seja Deus que nos predestinou antes da fundação do mundo, pelo beneplácito da sua vontade, nos elegeu no amado, para que em Cristo fizesse uma obra poderosa, e você vai aprofundando nessas coisas. Meu querido irmão, você vai vendo o propósito de Deus, você vai vendo o poder de Deus. Está entendendo? Aí você chega na parte prática e vai dizer, glória a Deus também. Mas a parte prática, ela existe por causa daquilo que veio antes. Da obra de Deus, do propósito de Deus, do planejamento de Deus que está ali no capítulo 1, 2 e 3. Antes da eternidade, fazer um projeto e fazer dois povos se unirem em torno de um nome só, Cristo Jesus. Gentios e judeus reunidos em um só batismo, um só Espírito, um só Deus, um só Pai, um só Filho, né? Reunidos para glorificar aquele que vive e reina. Você vê a história de Israel, como que Deus envolveu com a história de Israel, e depois você vê Deus com os gentios, e você vê que maravilhoso Deus unindo esses povos em torno de Cristo, em torno do sacrifício dele ali na cruz, o poder dele operando ali na cruz, e Deus usou este mesmo poder para ressuscitá-lo, e tal, está ali no capítulo 2, aí, meu querido, isso é maravilhoso. Então, o estudo da palavra, e você se maravilhar com a palavra de Deus, meu querido, né? Essa é a única parte coach aqui da pregação. Alivia a alma para
demais. Sabe? Alivia, porque você está indo na fonte do poder. Você não está procurando autoajuda com U, você está procurando autoajuda com L, a ajuda que vem do alto, a palavra de Deus. Glória a Deus, igreja! Então tira a ansiedade do povo. Agora vou ficar aqui falando só coisas que interessam, meu querido, você vai ficar igual cachorro correndo atrás do próprio rabo. Pregar expositivamente para a pureza da fé. Pureza da fé, meu querido. Quando você para e explica a palavra para o povo de Deus, ensina a palavra para o povo de Deus, você garante que o povo de Deus também se torne um como você, pregador. Porque o meu interesse deve ser o mesmo interesse de Paulo, apesar dele falar de forma irônica lá em 1 Coríntios. Paulo fala, quem dera se vocês viessem reinar conosco. Quem dera. Né? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Nada, somos ministros de Deus. O pregador não é nada, meu querido. O propósito do pregador é fazer com que você também saiba pescar. Porque se você pescar junto comigo, meu querido, o erro dificilmente vai acontecer. Glória a Deus, igreja. Porque, meu querido, eu não posso me abandonar nos meus próprios pensamentos. Meu querido, se eu não tiver irmãos, se eu não ouvir pregações de homens sérios, homens cheios do Espírito Santo, você está entendendo? Se eu não ver uma outra perspectiva, eu vou, mesmo estudando a palavra, algum ponto lá na minha mente pode direcionar para uma direção que é errada. E eu preciso da igreja de Deus. Então, para manter a fé pura, né? Vamos supor que acontece aqui, que todos os líderes da Irmãos saem de ônibus para o retiro. Olha só a situação que eu vou colocar, você vai rir. A gente sai, os líderes da igreja vão fazer o retiro da liderança. Aí a gente sai de ônibus, aí o ônibus capota, todo mundo morre. Né? Se a gente trabalhou bem, se a gente fez um bom trabalho com vocês, ensinou vocês, deu o peixe, mas ensinou a pescar, o que você acha que vai acontecer? Você acha que o Espírito Santo precisa de mim, meu querido? Eu tenho que obedecer ao Espírito Santo, a obra ele faz andar. Glória a Deus, igreja. Eu tenho que ser ferramenta. Então, se eu ensino o povo de Deus a ler a Bíblia, se eu explico, se eu trabalho para que você cresça também, e seja maior do que eu, interprete melhor do que eu, meu querido, o futuro da igreja está garantido. Outra vantagem da palavra expositiva, garante o futuro da igreja. Não estou criando pessoas, trabalhando para que pessoas fiquem bitoladas ali e dependam de mim. Estou trabalhando para que você saiba ler as Escrituras, para que você lá no seu quarto seja renovado pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus, igreja! E por fim, a vantagem da palavra expositiva é o próprio fruto que ela vai gerar. Todas as outras marcas de uma igreja saudável, tudo aquilo que você precisa fazer para agradar a Deus, porque Deus, Ele quer ser agradado através das obras. Paulo fala disso, apesar da salvação não ser pelas obras, Deus falou, eu quero, né, obras que Ele predestinou para nós, porque andássemos delas antes da fundação do mundo. Está entendendo? Eu preciso explicar a Bíblia para vocês. Eu preciso explicar. Ler, explicar e aplicar. E ali, você entra num processo, você vai entendendo a ler a Bíblia sozinho. Entendeu? Quero fazer uma pergunta aqui, seja sincero. Quem aqui, na Igreja Batista Irmão, frequentando, depois que a gente trouxe a palavra expositiva aqui de forma mais rotineira, foi ajudado a entender a Bíblia com mais exatidão? Está entendendo? De manhã um montão de gente levantou a mão também. E que Deus te ajude no nome de Jesus. Continue te ajudando. Tá? O conhecimento não é para trazer soberba. O
Conhecimento pode soberbecer, mas o conhecimento são palavras de amor que devem gerar amor. O amor edifica. Glória a Deus, igreja. O conhecimento não é por conhecimento, meu querido. O conhecimento é para desenvolver o amor, a fé, a esperança. Amém, meus amados? Você acha que eu quero uma cambada de intelectual críticozinho aqui? Eu quero homens e mulheres cheios do Espírito Santo pela palavra de Deus. Humildes, fervorosos de espírito. Pregadores que amam o mundo, que pregam, que avançam, que se humilham diante de Deus. Para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Porque isto é uma vida cristã. Viver humildemente diante do seu Deus. Glória a Deus, igreja. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique de pé.